Olá pessoal, a todos aí, saudações. Bom, vamos continuar aqui a nossa disciplina de metodologia da pesquisa científica e tecnológica. Tá? Hoje iremos abordar um pouco mais sobre objetivos de pesquisa e hipóteses ou pressupostos de pesquisa. Tá? Bom, na primeira atividade foi proposto para vocês pesquisarem aí sobre uma temática que vocês achassem interessante ou teria alguma relevância a respeito de empreendedorismo e inovação, tá? Levando em consideração o fim, a finalidade desta especialização, né? Então, levando em consideração o que foi pedido para vocês pesquisarem uma temática, então vocês descreveram uma temática e fizeram em cima dessa sua escolha uma justificativa. Foi isso? Então, essa foi a primeira atividade. Na segunda atividade, nós propomos para vocês trabalharem, tá, em cima do que vocês escolheram na primeira atividade, a elaboração de um problema de pesquisa, tá, bem como a indicação aí de alguns estudos que vocês se embasaram ou que vocês levaram em consideração para escolher aquela temática, tá? Que seria o suporte teórico. Então, nós já temos na unidade 1 um tema, nós já temos uma justificativa. Na unidade 2 veio complementar com um problema de pesquisa, tá? E o suporte teórico, que são os principais estudos que vocês se embasaram ou tomaram como base ou tiveram como que lhe chamaram mais a atenção e que fizeram você escolher essa temática e elaborar esse problema de pesquisa, tá? Esse suporte teórico. E agora nós teremos o que? Com base nesses 4 itens, a gente vai delinear, vai apresentar para vocês primeiramente o que é um objetivo e uma hipótese de pesquisa, ok? Bom, isso tudo levando em consideração o que a gente vem trazendo para vocês nessas unidades. Todo projeto de pesquisa ele está disposto a responder essas 4 perguntinhas: o que, por quê, para quê e como, tá? Então, na unidade 1 vocês responderam o porquê, tá? Na unidade 2 vocês responderam o que. Na unidade 3 responderão o para quê. E na unidade 4 a gente trabalhar o como, que é a metodologia, tá? Então, baseado nessas perguntas, vamos para a nossa terceira etapa, aí que são os objetivos de pesquisa. O que vem a ser um objetivo de pesquisa, tá? O objetivo de pesquisa ele se destrincha ou se divide em 2. Então, um trabalho ele tem um objetivo que é chamado objetivo geral, tá? E temos os objetivos específicos. Então, o objetivo geral ele é uma declaração de forma ampla, como não está falando geral, que vai definir o propósito geral da pesquisa. Ele fornece uma visão global e abrangente do que se pretende alcançar com o estudo. Então, o objetivo geral na verdade, é algo amplo,
algo que você quer realizar naquela pesquisa. Tá? É o para quê aquela pesquisa existe. E esse para quê, ele só existe porque você criou lá atrás um problema de pesquisa. Tá? Na verdade, um objetivo geral de pesquisa, tá? Ele advém de quê? Ele advém de um problema de pesquisa. Então, se você tem um problema, uma questão ou um problema de pesquisa, logo o seu objetivo geral de pesquisa ele está intrinsecamente relacionado a esse problema. Aqui embaixo eu trouxe um exemplo aleatório de um objetivo geral de pesquisa. Analisar o impacto das políticas de sustentabilidade nas práticas empresariais de pequenas e médias empresas no setor de manufatura. Esse é o objetivo geral. Ele advém de um problema de pesquisa. Professor, se eu tenho um problema de pesquisa, eu tenho como formular um objetivo geral. Sim. E se eu tiver um objetivo geral, eu tenho como formular um problema de pesquisa. Como eu falei, um está intrinsecamente ligado ao outro. Então, como eu falei para vocês, aqui foi um objetivo aleatório, mas dá para a gente compor aí um problema de pesquisa. Então, se eu pretendo analisar o impacto das políticas de sustentabilidade nas práticas empresariais, tá? Qual é o meu provável problema de pesquisa? Qual o impacto das políticas de sustentabilidade nas práticas empresariais de pequenas e médias empresas do setor de manufatura? Então, vocês estão vendo que de um objetivo geral eu posso tirar um problema de pesquisa, bem como de um problema de pesquisa eu posso delinear um objetivo geral. Tá? O objetivo geral, tá? Ou qualquer outro objetivo, ele tem inicialmente um verbo. Tá? E o problema de pesquisa tem um pronome lá interrogativo, qual, o que, tá? Como. Tá? Então, é algo que vai, ao final, te trazer uma pergunta. Tá? Então, o objetivo geral é uma declaração ampla. Então, ele está relacionado ao que? Problema de pesquisa. Tá? Então, se você colocou lá no teu problema de pesquisa qual o impacto das políticas de sustentabilidade nas práticas empresariais, o teu objetivo de pesquisa pode ser o quê? Analisar o impacto das políticas de sustentabilidade. Tá? Além do objetivo geral, existem os objetivos específicos. Então a gente tem algo maior, aí, algo geral na tua pesquisa, porém você pretende aí destrinchar esse objetivo geral em algumas partes. Tá? Você pretende dividir esse objetivo geral em uma sequência de passos. Tá? Então essa sequência, ou um detalhamento do que seria esse objetivo geral, ele é trazido aí por meio dos objetivos específicos. Então, esses objetivos específicos, na verdade, eles são declarações mais detalhadas e concretas que vão descrever as etapas específicas que o pesquisador pretende realizar para atingir o objetivo geral. Então, tu tem algo geral e agora tu vai dividir aí em partes, tá? Vai dividir em algo mais específico. Então, o que é que eu tenho que fazer para analisar o impacto aí das políticas de sustentabilidade nas práticas empresariais? Então, como sugestão, novamente aleatória, aí, mas que casa com
um objetivo. Lógico, se eu tenho um objetivo geral, eu vou traçar objetivos específicos de forma que eles vão auxiliar ao atingimento desses objetivos gerais. Então, vou identificar as principais políticas de sustentabilidade adotadas pelas empresas, vou avaliar o impacto econômico dessas políticas na rentabilidade e vou analisar a percepção dos gestores sobre os benefícios e desafios associados à implementação das práticas sustentáveis. Então, esses 3 objetivos específicos vão me conduzir, né, a atingir aí o objetivo geral. Então, eu encontrando o que eu pretendo com esses objetivos específicos, tá, eu vou atingir lá o meu objetivo geral de pesquisa. Tá? São etapas. Algumas instituições descrevem essas etapas também como metas. Então, tu tem o objetivo geral e tu tem as metas, que são os objetivos específicos, tá? Então, mas na maioria dos casos é objetivo geral e objetivos específicos. Se alguns lhe pedirem metas, vocês podem atrelar essas metas como sendo aí objetivos específicos, ok? Os objetivos específicos, mais detalhando ainda melhor, tá? Eles guiam o pesquisador no desdobramento das atividades de pesquisa de forma organizada e sistemática, permitindo que cada parte do estudo contribua para o alcance do objetivo geral. Eles também facilitam a avaliação do progresso ao longo da pesquisa. Então, por isso é que ele também é tido como meta, porque à medida que você vai atingindo resultados com ou em cima desses objetivos específicos, tá? Você vai vendo aí, vai detectando o progresso da tua pesquisa. Então, sei lá no primeiro objetivo específico, eu consegui terminá-lo, consegui atingir. Então, a primeira parte da minha pesquisa foi concluída. Tá? Atingi o segundo, a segunda parte foi concluída. E por aí vai. Aí, alguns podem perguntar, existe um número, uma quantidade, vou falar até em termos diretos, boa e razoável para se ter objetivo de pesquisa? Tá? O que eu posso dizer para vocês é que pesquisas com mais de 3 objetivos específicos de pesquisa, elas tendem a ser bem amplas, tá? E às vezes pode até te levar a perder o foco. Às vezes tu coloca tanto objetivo específico que vai fazer com que a pesquisa perca o foco. E aí vai prejudicar lá o teu problema de pesquisa. Ok? Então, não existe um número ideal de objetivos específicos. O objetivo geral só é um, tá? O objetivo geral é um só. Já objetivos específicos eu posso ter 2, posso ter 3, às vezes 4, mas passando de 4 tu já perde o teu foco. Tá? Pode perder o foco e levar a você, inclusive, a não atender o teu problema de pesquisa. Tá? Ou deixar teu problema de pesquisa ainda aí, mesmo que você encontre uma resposta, ficar meio duvidoso, tá? Então, assim, 2 ou 3 está ótimo, tá? Está ótimo. 4, até que vai, mas a partir de 4, né, acima de 4 aí já compromete a tua pesquisa, tá? Uma outra observação a respeito dos objetivos de pesquisa
é que, independente dele ser o objetivo geral ou específico, eles sempre, tá, devem ser expressos em verbos de ação, tá? Esses verbos de ação. Então, cada objetivo que você vai escrever, tá, tem que ter um verbo de ação. E cada objetivo ele só pode conter um único verbo. Ah, eu quero analisar e comparar. Não. Então, eu quero analisar, tá? Ou eu quero comparar. Tá? Então, os objetivos eles devem ser sempre expressos em verbo de ação. E cada objetivo só pode conter um único verbo de ação. Tá? Então, 2 deles significam 2 objetivos. Porém, não é bem quisto quando colocamos 2 verbos de ação num único objetivo. Tá? Então, que é o que eu recomendo. Você traça um objetivo, tá? E coloca o outro verbo como sendo um objetivo específico, tá? Então coloca o outro verbo. Então eu quero analisar e comparar. Bom, aqui vai uma dica. O verbo analisar ele é mais amplo, ele é bem amplo, tá? Então você pode analisar, sei lá, de diversas maneiras. Tá? Então coloca o analisar como sendo objetivo geral e o comparar como sendo um objetivo específico. Tá? Então não coloquem analisar e comparar tudo num objetivo só. Então, como eu falei, ó, cada objetivo só pode conter um único verbo de ação. Tá? Então, se eu quero fazer 2 coisas, coloca um como objetivo geral, o outro como objetivo específico. Tá? Aqui eu trago alguns verbos, tá? Que são utilizados aí para criar objetivos de pesquisa, seja ele geral ou seja ele específico. Então, quando a tua pesquisa tem o objetivo de analisar, você pode utilizar estes verbos aqui: analisar, comparar, criticar, diferenciar, discriminar, examinar, investigar. Tá? Então, isso aí tudo vai depender do quê? Vai depender do teu o quê? Do teu problema de pesquisa. Então, se teu problema de pesquisa ele vai ser respondido por meio de algo que você pretende analisar, os teus objetivos estão baseados nesses verbos aqui. Se teu problema de pesquisa está levando em consideração a síntese ou sintetizar alguma coisa, o teu objetivo de pesquisa pode conter X verbos aqui, ó. Construir, documentar, especificar, esquematizar, formular, produzir, propor, reunir. Tá? Quando tua pesquisa quer avaliar alguma coisa, quando a tua pesquisa quer avaliar algo, tá? Os verbos que mais se utilizam são avaliar, argumentar, contrastar, estimar, julgar, medir, testar, selecionar. Tá? Então, para cada item ou para cada, vamos dizer assim, finalidade de pesquisa, tem um verbo adequado. E isso aí vai levar em consideração o teu problema. Tá? Então, se você colocou teu problema, qual o impacto da sustentabilidade na empresa? Tá? Então, como é que eu vou fazer, né, essa pesquisa? Qual é o objetivo que eu devo traçar ou que eu devo escrever para responder esse problema?
analisar, tá? Eu posso esquematizar, posso avaliar, enfim. Então, olhe para o problema de pesquisa, tá? E do problema de pesquisa você pode selecionar estes verbos. Tem mais. Quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer, tá? Você pretende conhecer algo, então você vai apontar, vai citar, vai classificar, conhecer, definir, descrever, tá? Identificar, relatar. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, deduzir, demonstrar, determinar, esses aí são os verbos que se utilizam. E quando a pesquisa ela quer aplicar alguma coisa, tá? Você vai lá desenvolver, empregar, tá? Então, quando ela quer aplicar, vai desenvolver, vai empregar, vai estruturar. Então, esses são os verbos utilizados aí para os objetivos de pesquisa, tanto geral quanto específicos. Bom, outro item aí que é importante estar contido dentro de uma pesquisa são as hipóteses ou pressupostos. Em aula anterior, eu expliquei para vocês que existe uma diferença entre hipótese e pressuposto. Então, hipótese está ligado à pesquisa quantitativa e pressuposto está ligado à pesquisa qualitativa. Tá? Então, por isso, também é outro ponto que faz justificar a inexistência de uma pesquisa quali-quant. Ou é uma coisa ou é outra. Então, se for quantitativa, é uma hipótese. Se for qualitativa a tua pesquisa, ela vai ter que ter pressuposto. E o que é que vem a ser hipótese ou pressuposto? Tá? Então, uma hipótese de pesquisa é uma suposição. Tá? É uma suposição ou uma proposição tentativa que o pesquisador formula como uma resposta antecipada à tua pergunta de pesquisa. Então, tu tem um problema de pesquisa, tá? Então, baseado em estudos anteriores sobre a temática que está referente ao teu problema de pesquisa, você pode, tá, escrever uma resposta antecipada. O que é que pode vir a acontecer? Então, se o teu problema de pesquisa é qual é o impacto da sustentabilidade nas empresas de pequeno ou médio porte, tá? Então, uma das hipóteses a ser delineada, baseando em estudos anteriores sobre a temática, é que a sustentabilidade influencia o desempenho das empresas, ou que a sustentabilidade eleva o nível de satisfação dos funcionários, tá? Ou que a sustentabilidade promove um maior desenvolvimento da região em que está instalada a empresa. Isso aí são hipóteses. Elas serão testadas mediante a aplicação de métodos, técnicas de pesquisa, seja quantitativa ou seja qualitativa. Tá? Então, tu tem um problema e tu já formula uma hipótese, uma possibilidade de ocorrer. Todo trabalho científico tem que ter uma hipótese ou pressuposto. Tá? Professor, essa hipótese e esse pressuposto, se ele for negado, minha pesquisa é ruim? Não. Tá? Então, se tua hipótese ou tu pressuposto, quando você testar ela, deu uma resposta que você não quer, ou deu uma resposta contrária ao que ela está afirmando, não tem problema. Tá? Você está contribuindo para a ciência do mesmo jeito que ela fosse aprovada. Ok? Então, essa hipótese e essa afirmação, ela sugere uma relação entre variáveis. Tá?
e ela é parte essencial do método científico. Tá? Então, todo estudo tem que ter uma hipótese ou pressuposto. Então, essa afirmação que você faz em cima do teu problema de pesquisa, ela é obrigatória. E é ela que vai ser testada, ok? E ela pode ser testada utilizando uma técnica quantitativa ou uma técnica qualitativa, ok? Aqui eu trouxe um exemplo de como seria a formulação de uma hipótese. Então, sei lá, eu peguei também aleatoriamente, tá? É uma pergunta de pesquisa. Qual o impacto da atividade física regular na redução do estresse em adultos? Esse é um problema de pesquisa, tá? Então, mais uma vez, o programa de pesquisa aqui, ó, ele está se iniciando com o quê? Com este pronomezinho interrogativo, tá? É uma pergunta. E a hipótese ou pressuposto para isso? Tá? Dependendo do método que ele usar, ou é a hipótese ou é um pressuposto. Tá? Então, baseando nesta pergunta de pesquisa, tá? Formulamos a seguinte hipótese ou afirmativa, o que pode vir a ocorrer. Mais uma vez, observação, só posso fazer essa afirmação se for baseado em estudos anteriores. Então, baseado em algum estudo anterior, né, vamos supor que eu me baseei em algum estudo anterior, então percebi que a prática regular de atividade física está positivamente associada à redução dos níveis de estresse. E aí eu vou testar. Vou pegar a minha população, vou pegar a minha amostra, vou testar em cima dele, aplicar métodos de pesquisa quantitativo ou qualitativo, enfim, e vou aplicar. E aí, ao final, vou ter o resultado. Tá? Se está positivamente ou se não está positivamente. Se estiver positivamente, ótimo. Minha hipótese ou pressuposto ele foi confirmado. Se não tiver, ele foi rejeitado. Tá? E mais uma vez, se ele for rejeitado, isso não significa que sua pesquisa é ruim. Tá? Você está contribuindo para a ciência da mesma forma que ela fosse afirmativa. Ok? Se tua hipótese fosse aceita. Tá? Contribui da mesma forma. Ok? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de pesquisas reais que formularam aí o problema e o objetivo de pesquisa. Tá? Vamos começar por um mais simples. Aqui, neste exemplo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Geralmente, uma pesquisa bibliográfica ela vai fazer uma revisão de literatura. Tá? Geralmente, nesses casos, dessa revisão de literatura, muitas das vezes, alguns autores suprimem a questão da hipótese de pesquisa. Ok? Então, que é uma revisão de literatura? Ele vai pegar duas temáticas, tá? E vai trazer o que é tratado sobre essas temáticas e ao fim ele vai, baseado somente em pesquisas anteriores, vai propor uma opinião dele, ok? Então aqui eu peguei um artigo qualquer, tá? E a gente vai analisar aqui o trecho. Então, com o avanço das tecnologias, nota que o aumento do interesse nas pesquisas sobre negócios digitais, por meio do número de publicações crescentes sobre o tema, porém encontra-se poucas publicações relacionadas diretamente ao tema de gestão de projetos. Tá? A partir disso, surge a questão que motiva este estudo. O que é isso aqui? É o problema de pesquisa. Quais são as relações entre empreendedorismo digital e gestão de projetos? Então, quais foram as temáticas que esse autor aqui trabalhou?
empreendedorismo digital e gestão de projetos. Então, baseado nessas duas temáticas, ele formulou um problema, tá, de pesquisa. Qual é essa relação? Tá? Além disso, ele delineou que o objetivo deste estudo é analisar as relações entre empreendedorismo digital e gestão de projetos. Eu tenho esse problema de pesquisa. Deste problema de pesquisa, eu tenho como definir o meu objetivo geral. Tá? Então, meu objetivo geral é o que? Analisar as relações entre empreendedorismo digital e gestão de projetos. Né? Não foi que ele tirou do objetivo de pesquisa dele. Ele tirou, né, quais são as relações. Então, ele tirou quais são aí, ó. Tirou isso aqui, formulou o que é o objetivo geral. Ok? Então, aqui é um exemplo prático de como é formulado um problema de pesquisa, e do problema de pesquisa eu posso formular o que? O meu objetivo geral. Tá? Este artigo está elencado aí nas referências da aula, ok? E vocês podem ter acesso a ele, tá? Então, deu para notar aqui que qualquer estudo tem um problema de pesquisa, e desse problema eu consigo tirar ou gerar o meu objetivo. Vamos ampliar aí a coisa. Agora um estudo que envolve problema, objetivo e hipótese. Tá? Na verdade, esse artigo aqui, eu peguei um artigo aleatório e ele, antes dessa parte aqui que eu trouxe para vocês, ele faz uma discussão referente a umas temáticas, tá? Que já a gente vai saber quais são essas temáticas. Ele vem delineando. Vocês percebam aqui que ele vai, ó, referenciando alguns autores, tá, que ele tomou como base, tá? E aí formulou a questão de pesquisa. Questão ou problema de pesquisa é a mesma coisa. Tá? Qual a influência da estrutura de capital nos investimentos em inovação? Então ele está trazendo aí o que? Mais duas temáticas. Tá? Tá dando para compreender que geralmente as pesquisas tratam de duas temáticas. Tá? Aqui ele está trazendo estrutura de capital e inovação. Para quem não é da área estrutura de capital, é como as empresas elas vão utilizar os recursos delas, tá? Recursos próprios dela, ou vai tomar recursos de terceiros para empregar em seus projetos. Tá? Então ela pode fazer um financiamento, que é um recurso terceiro, e por aí vai. Então, qual é a estrutura, a influência da estrutura de capital, ou seja, qual é a influência desse capital próprio de terceiro nos investimentos em inovação? Tá? Esse é o problema de pesquisa. Depois que ele formula o problema de pesquisa, ele vem explicando, ó, como a estrutura de capital gera impacto sobre a escolha das estratégias, especialmente em empresas preocupadas com inovação, e aí ele colocou um autor. E aquelas detentoras de estrutura de capital com baixo nível de dívida são mais propensas a desenvolver e utilizar a capacidade inovadora. Colocou mais um autor. Conjectura-se então um relacionamento entre a estrutura de capital e o investimento em inovação. Quando eu disse para vocês lá que as hipóteses levam em consideração estudos anteriores, tá? Esses estudos anteriores estão aqui, ó. Esses estudos foi que o autor se baseou para formular a hipótese de pesquisa dele. Então, qual é o problema de pesquisa? Qual a influência da estrutura de capital nos investimentos em inovação? E aí, baseado nesses estudos, esse autor leu, foi lá e verificou que existe alguma relação. Tá? E aí, essa relação ela pode ser positiva ou negativa. O autor vai
vai se posicionar mediante a apresentação, a análise desses estudos. E aí vai acreditar em alguma coisa que vai ocorrer. E aí ele vai testar. Tá? Então, formula-se a hipótese de pesquisa. A estrutura de capital influencia os investimentos em inovação. Então, eu não estou perguntando aqui, qual a influência. A minha hipótese vai ser o quê? Uma resposta em relação à influência. Tá? Então, eu estou dizendo o quê? Estou afirmando, tá, que a estrutura de capital influencia nos investimentos em inovação. Isso aqui é que ele vai testar. Pode ser que influencie, bem como pode ser que não influencie. Tá? Então, a gente viu o problema de pesquisa, a gente viu a hipótese de pesquisa aqui, tá? A estrutura de capital influencia, tá, nos investimentos em inovação, e agora o objetivo. Qual é a minha questão de pesquisa? Minha questão de pesquisa é qual a influência da estrutura de capital. A partir daqui eu posso tirar meu objetivo geral. Analisa a influência da estrutura de capital. Tá? Então tirou o que? Tirou o pronomezinho interrogativo aí. Tá? Colocou o que? Um único verbo. Além disso, essa pesquisa ela tem mais dois objetivos específicos. O primeiro deles, traçar o perfil dos investimentos em inovação nas empresas. E o objetivo específico 2, comparar a estrutura de capital das empresas inovadoras com as empresas que não inovam. Tá? Então, esses dois objetivos específicos vão auxiliar a minha análise referente a essa influência da estrutura de capital. Ok? Outro exemplo. Tá? Também de problema, objetivos e hipóteses. Então, aqui ele faz uma contextualizaçãozinha, tá? E aí aborda a problemática, qual a relação existente entre inovação e desempenho, tá, das indústrias brasileiras. Então, a partir deste problema, ele elaborou o que? O objetivo, analisar a relação entre inovação. Tirou o que? O pronomezinho. Tá? Professor, nesse aí não tem objetivos específicos. Tá? Como eu falei, os objetivos específicos, eles podem conter ou não um trabalho. O ideal é que contenha, tá? Para exatamente dar o passo a passo de como você chegou a atender o seu objetivo geral. Tá? Neste caso aqui, o autor ou os autores aqui não quiseram fazer ou elencar esses objetivos específicos. Tá? Bom, mais lá na frente, ele faz uma análise dos estudos que relacionam inovação e desempenho em empresas. Tá? Aqui eu dei um salto porque o texto é bem grande. Tá? Na verdade, ele colocou uma seção só discutindo as temáticas e ao final ele elaborou a hipótese. Tá? Então, ele discutiu as temáticas, tá, uma revisão de literatura, e ao final dessa revisão de literatura ele colocou aí a hipótese. Considerando os resultados de estudos anteriores destacados, conjecturou-se a seguinte hipótese de pesquisa, que ele chamou de H1. Tá? Existe uma relação positiva entre inovação e desempenho. E aí ele vai testar. Pode ser que essa relação não exista, ou pode ser que essa relação seja negativa, ou pode ser que essa relação seja positiva. Se não der o que ele traçou, ele não vai morrer por causa disso. Tá?
não vai ter problema. Aqui ele está dizendo que é positivo, pode ser que dê negativo, pode ser que nem exista essa relação. Tá? Então, vai contribuir para a ciência do mesmo jeito, ok? Não tem problema. Outro exemplo, e esse aqui eu trago para vocês já um pouquinho diferente, tá? Aqui eu só fiz um print aí do artigo, do jeito que ele está lá, eu trouxe para vocês, e ele está lá nas referências, tá? Mais uma vez, ó, a partir dos pontos levantados, ele faz, esse artigo ele faz uma análise referente a duas temáticas, e aí vem discutindo elas duas até chegar aqui, ó. Surge o seguinte questionamento, ou seja, problema de pesquisa. Como se dá a relação entre os valores pessoais dos consumidores e o consumo colaborativo? Então aqui a temática são valores pessoais e consumo colaborativo. Então ele pesquisou sobre isso aí, fez uma análise, tá? E chegou a este problema. Tá? Como se dá a relação entre os valores pessoais dos consumidores e o consumo colaborativo de bicicletas. E aí, diante disso aí, ele formulou o que? O objetivo de pesquisa. Analisar as relações. Mais uma vez, é só retirar o que? O pronomezinho interrogativo. Analisar as relações entre, tá? É um copiar e colar do problema de pesquisa. Só que tem um único verbo. Tá? E aqui, ó, ele colocou objetivos específicos. Na verdade, ele colocou 1, 2, 3, 4 objetivos específicos. Vocês estão vendo, ó, um verbo, um verbo, um verbo, um verbo, tá? Só tem um único verbo em cada objetivo. Tá? Depois, o que ele fez? Foram levantadas as seguintes hipóteses. Ele só levantou isso porque ele estudou preliminarmente. Então, antes desse parágrafo aqui todo que eu falei para vocês, ele tem uma discussão referente a essas duas temáticas e chega a esses pontos. Tá? Então, ele vai testar aqui 4 hipóteses. Tá? Pode ter mais de uma hipótese? Pode. Tá? Ele vai testar a hipótese, a principal motivação para o uso de bicicletas compartilhadas é o benefício econômico. Então ele analisou lá a literatura existente e formulou uma resposta para a pesquisa dele. Que a resposta é o quê? A principal motivação, tá, é o benefício econômico. Depois, pode ser que ele encontre o valor pessoal mais representativo é o universalismo. Os perfis dos consumidores de bicicletas compartilhadas estão relacionados à finalidade de utilização de bicicleta. E os valores pessoais dos consumidores de bicicleta compartilhada influenciam o consumo colaborativo. Isso aqui tudo foi testado. Tá? Isso aqui tudo foi testado. E aí, pode ser que ele encontrou as 4 respostas positivas. Pode ser que ele encontrou só uma, 2, 3, enfim. Eu vou deixar nas referências o artigo e vocês, se possível, aí vejam o desdobramento deles, tá? Bom, e aqui estão os estudos que a gente analisou aí no decorrer da aula. Aqui é o segundo artigo, aqui é o das bicicletas e aqui é o do empreendedorismo, tá? Com gestão de projetos. São esses 3 que vocês podem acessar aí no Google Acadêmico. Basta copiar e colar o título lá no Google Acadêmico que ele vai direto para você abrir lá o PDF, tá? Bom, finalizada essa terceira unidade, e como eu falei lá no início, na primeira unidade vocês fizeram ou escolheram um tema e elaboraram uma justificativa em cima desse tema, tá?
Na segunda unidade, como atividade, vocês levaram em consideração o tema da primeira unidade e, em cima disso aí, elaboraram um problema de pesquisa, né, e um suporte teórico a respeito desse problema. Então, você pegaram estudos anteriores que tratavam da temática que vocês escolheram e elencaram como sendo um dos principais. Nesta terceira unidade, vocês vão fazer o quê? Já tem o problema de pesquisa e já tem o suporte teórico. Então, se eu tenho um problema de pesquisa, eu tenho como formular o quê? Os objetivos de pesquisa. Objetivo geral e os objetivos específicos. Tá? Além disso, eu não tenho suporte teórico. Quais foram os estudos anteriores que eu me baseei para elaborar meu problema de pesquisa? Então, baseado nesses estudos anteriores, vocês formularão também a hipótese ou as hipóteses de pesquisa, ok? Então, vou ver lá, sei lá, eu estou estudando empreendedorismo digital e gestão de projetos. Então, eu elenquei vários autores aí, ou vários estudos, tá? Em que esses estudos estão me direcionando que a gestão de projetos ela contribui para o aumento do empreendedorismo digital. Então essa é a minha resposta, minha hipótese de pesquisa que vai ser testada, tá? Então, eu tenho um problema que foi elaborado na unidade 2, tem um suporte teórico. Agora, vou pegar esse problema e estabelecer o objetivo geral e objetivos específicos. E além disso aí, vou formular as minhas hipóteses. Essa aí será a atividade da unidade 3. Ok? Dúvida, estou à disposição. Até a próxima.